Você sente que você mudou como pessoa logo após entrar a polícia? A forma como você via, se portava? Sim. Sentiu uma diferença? Sim. Como que foi isso? Primeiro que você começa a ver uma cidade grande, onde você vai trabalhar o meu primeiro plantão noturno, primeiro plantão noturno. Você não sabe nada. E eu fui atender um local de homicídio. Eu não fazia a menor ideia, porque o que eu faço, né? Então você vai tipo assim, bom, sou a delegada, eu não posso chorar, não posso correr, eu vou ter que mexer, vou ter que olhar, não posso fazer... A primeira coisa que aconteceu, quando eu pisei no local, era um córrego, eu trabalhei na periferia, aqui em São Paulo, Zona Oeste, meu sapato ficou. Eu não consegui tirar, deu um vácuo, ficou. Eu falei, eu vou descalça. Então você já começa a aprender nada de sapatinho de salto para fazer local de crime. Bota, tênis. Tênis, bota, põe um coturno lá no carro, né? Você já começa a aprender. Aí você já vê a situação, você começa a olhar, aí já chega um delegado, né? No caso, a gente aciona, no caso, aqui em São Paulo, o DHPP. Quando chega um colega que assim, é um cara disponível e fala, olha, aqui assim, assim, e você já começa a aprender e eu começo a olhar aquele corpo. A mulher havia sido estuprada e morta depois com pauladas na nuca e caiu. E eu falo, nós não somos nada, né? É uma coisa... E aí você atende uma criança que foi morta. Aí você vai começando a ver que de todo tipo de morte eu me perguntaram uma vez, eu falei, olha, eu parei para pensar que eu já vi de tudo. Afogado, tiro, faca, atropelado, trem que passou em cima, eletrocução, 13 mil volts descarregou. Queda. Eu fiquei muito tempo sem comer bife à parmegiana. Até hoje eu tenho, por conta dessa eletrocução, porque ele estava com um capacete de plástico, né? Aqueles capacetes de obra. E ele foi tirar uma eu não sei o nome, quando sai a água que escorre, que é de alumínio, calha, acho que é calha. Ele coloca nas costas, ele e um outro. Eles estão demolindo um prédio no centro, no Bom Retiro ali, zona central. Eles colocam na costa a calha de alumínio e ela encosta no fio. Nossa. E eles morrem com a descarga elétrica. Por uma coisa que a gente vê na faculdade, né, em medicina, quando a pessoa morre por choque, né, raio e tal, eu imaginei que eu nunca fosse ver. Mas a cabeça abriu, então sai o sangue junto com o capacete derreteu. E eu não sei porquê, eu estava comendo, estava almoçando na hora que me chamaram, e eu estava comendo um bife à parmegiana, que era em frente à delegacia. Estava eu com o investigador, escrivão, a gente foi almoçar, olha, local, assim, eu parei, fui, e não conseguia comer. Porque ficou aquele plástico derretido entrando aqui, tudo. Nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Bom, isso é Você vê tanta desgraça e acaba mudando um pouco. Suicídio. Eu trabalhei na área nobre aqui de São Paulo também. Tem muito suicídio. E assim, eu vi suicídios que você fala, por que isso? Por que fez isso? Mas a depressão, outros motivos, às vezes acaba... mas normalmente são coisas que impressionam, né? Todo tipo de morte. Aí então, isso acaba moldando você. Molda você. Não é que você fica frio, não. Eu choro, né? Choro. Eu choro. Chora em ocorrência quando não, já escondido. Escondido. Entrar e falar, não estou acreditando que isso está acontecendo, como que eu vou explicar isso para uma mãe, de emocionar, não é o choro. Você ficar emocionado, falar, puta, eu vou... É muito ruim eu ter que contar isso. Você então já teve que dar várias notícias de morte. Para mim, até eu já fiz vídeo sobre isso, a pior parte da polícia para mim que eu tive que fazer foi 3 vezes dar notícia de morte para familiar. Para mãe, horrível. Você tem que ir atrás, né, da família, porque você identifica a vítima. Mas o que aconteceu com a minha filha? E morrer de uma forma tão ridícula, por conta de uma brincadeira, sabe? A filha morrer com 18 anos, o que você fala para um pai, a mãe olhando para você, e você ter que falar isso é realmente muito difícil. E você vê, né? E aí você acaba vendo a miséria humana mesmo, né? Da como as coisas acontecem. E eu falo, a gente está na delegacia e todo mundo vai lá para te dar uma notícia ruim, nunca é boa. Todo mundo vai e diz, meu filho morreu, mas ninguém vai lá para te contar, meu filho nasceu, né? Não tem isso, é sempre assim, ó, meu filho está no hospital, foi atropelado, minha mãe. Então sempre tem esse momento. E as coisas mais absurdas no plantão, né? Olha, eu vim aqui porque eu quero fazer um BO. Falei, isso BO do quê? Não, porque a minha mulher é garota de programa
ali na rua famosa Augusta, e ontem ela foi impedida de ganhar dinheiro pela polícia. Falei, como assim? Eu faço BO do quê? De lucro cessante, né? Faz BO. E aí eu falei, mas como assim? O senhor deixa a sua mulher fazer programa? Eu falei, então, e ontem a polícia levou ela para tal, e ela ficou muito tempo na delegacia, perdeu 3 clientes. Eu falei, o senhor tá de brincadeira. Porque eu atendo mesmo, né? Eu vou atender. Eu falei, não, eu não sei nem o que você faz. Não sei nem tipificar não isso sei nem, eu falei, olha, vamos conversar, né? Aí você acaba sabendo o que está acontecendo, e ele para lá, tal, ela vai à noite, ela faz. Mas eu percebo que com o tempo de polícia, a senhora viu muito mais coisas que eu tenho 5 anos de polícia, vi algumas coisas também, mas com o tempo a gente fala às vezes da morte, fala de crime de uma maneira que as pessoas, nossa, tu fala isso de uma maneira tão natural, mas é que a gente vê tanto que a gente fala de uma forma técnica, não é? É técnico, fala, morreu, e assim você vê mesmo, entendeu? As mortes são absurdas e você vai pro local, então é o cheiro, né, da pessoa que faleceu, o sangue, você vê membros, né, a pessoa às vezes perde os membros, ela sofre um acidente de trânsito em que você vê a pessoa ali, o coração quente, né, como eu falei, nossa, não é possível. Então você acaba, não é que você fica frio, você fica, a forma que você encara, né. Até porque se você for levar isso pra si, se abalar, você não consegue trabalhar, você fica doente. Você não consegue trabalhar, exatamente. Saber separar. Além de ter isso, você tem a violência doméstica, que a mulher chega quebrada. Ou aí você tem o lance do estupro, que vai a vítima, minha filha, assim, a forma como aconteceu. Aí você tem lá aquela senhora que guardou dinheiro a vida inteira, foi vítima de estelionato, você quer vontade de pegar o cara, fala, pô, você não fez isso com uma aposentada, que podia ser sua avó. Aí, entendeu? Então você só vê essas coisas, assim, tá todo mundo se dando bem. E infelizmente, né, essas coisas de golpe, é muito comum idoso cair, porque ele vai na boa fé mesmo e tira tudo da pessoa. Então, você só vê coisa ruim. Não tem o que... fica falando disso de forma mais técnica mesmo, sem se surpreender tanto. Voltando um pouquinho, a senhora tinha falado da sua mãe ter medo de você ser policial. Quando você chegou armada a primeira vez em casa, eu lembro que a minha mãe estranhou. Eu queria saber como é que foi a reação da sua família. Quer mais água? Não, muito obrigada. Tá. Então, na verdade, assim, quando eu tive uma arma, eu nunca mostrei arma em lugar nenhum. A minha mãe já me viu armada, porque me viu tirando para guardar quando eu estava em casa. E ela falava, você põe longe, não põe no lugar que você não alcance. Eu falei, mamãe, mas se eu não alcançar, como que eu vou pôr, né? Não, você entendeu. Ela falava, põe lá em cima onde você não alcança. Então, mas daí pra pôr. Não, põe aqui. Não, porque depois vocês ficam tudo louco. Não pode beber. Eu falei, mas por quê? Porque quem bebe pega arma. Eu falei, mas ninguém tá bebendo. Né? Não tem uma isso. Visão de armas. Parecia, na época era um 38, depois passou a ser uma pistola. Mas eu não tenho o hábito de ostentar. Ficar ostentando arma, até em roda de amigos, né, quando vai, nunca, acho que poucos me viram assim, porque eu tô saindo do trabalho, quando vai pra rua, óbvio, eu ando armada, sempre no carro ela tá próxima, aqui em São Paulo. Já teve alguma situação na folga?